meu papel aqui, eu vou fazer uma breve introdução, depois eu passo para... Primeiro quem vai falar vai ser a Amanda, depois a Luanda, tá? Hoje a aula é de direitos sexuais e reprodutivos. Nós tínhamos a previsão de também receber o professor Paulo Iotti, mas ele teve um imprevisto, e aí a gente vai estar disponibilizando lá no Classroom o vídeo com conteúdo, tá? Para que a gente possa também ter acesso aí ao material que ele mandou para a gente. Bom, então, primeiro quero dar as boas-vindas para a Amanda e para a Luanda, tá? É muito bom ter vocês aqui com a gente, acho que hoje vai ser uma troca muito boa. Bom, a Amanda Souto é advogada e palestrante, graduada em Direito pelo Centro Universitário de Anápolis, Unievangélica em 2012, especialista em Direito de Saúde, atuante na área de Direito Antidiscriminatório, com foco na garantia de direitos individuais e difusos da população LGBTI+, e Direito da Saúde. É conselheira seccional pela OAB Goiás, de 2022 até agora, 2024, e é presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB, tá? Nacional, que é de 2023 a 2025. Então, seja muito bem-vinda, Amanda. É melhor eu falar sobre a Luanda depois, né? Então, vou passar aí a bola para a Amanda. Amanda, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom dia a todas as pessoas. Eu pedi para falar primeiro porque estourou um cano aqui em casa e o pedreiro falou que vai chegar daqui 20 minutos, então tentarei ser breve. Cumprimentar primeiro aqui a Bruna, que mandou o link ontem, professora Conceição Elaine, que está fazendo a mediação, agradecer pelo convite ao professor Renan Quinalha também, que sempre faz os convites para a gente estar aqui. Luanda, querida amiga, que já tem um tempinho que a gente não se vê. A Ari também, uma amiga muito querida ali, que me empresta o sofá dela em Brasília quando eu preciso dormir lá. E vamos falar um pouquinho aqui sobre essa questão de direitos sexuais e reprodutivos. Eu quero falar a partir de algumas vivências, né? Falar primeiro enquanto advogada, mas também sou conselheira de uma organização social que faz a gerência de um ambulatório trans, e também sou usuária de ambulatório trans, então vamos tentar buscar isso, né? Mas antes de começar, eu vou fazer uma breve autodescrição. Sou uma mulher trans, branca, tenho cabelos pretos que batem um pouco abaixo dos meus ombros, estou usando uma blusa laranjada, atrás de mim tem um daqueles fundos falsos de uma prateleira, porque aqui tá uma bagunça. Então quis poupar vocês dessa cena. Mas vamos lá. Quando a gente fala aqui de direitos sexuais, a gente está falando aqui da questão de expressar a sexualidade, né? Então a jurisprudência brasileira ela tem avançado muito nesse sentido. E eu não vou entrar tanto em detalhes aqui nesse ponto, porque o Paulo já me disse que o vídeo dele seria sobre isso. Então não quero ficar uma questão repetitiva. Mas eu acho que é interessante a gente passar aqui por alguns processos emblemáticos que a gente teve nesses últimos 10, 15 anos aqui, para entender um pouco como tem sido essa construção, né? E aqui é muito importante trazer a DI 4277, porque a partir da DI 4277 a gente teve grandes avanços também na questão de direitos reprodutivos para a população LGBTI+. Na DI 4277, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de união estável entre pessoas do mesmo sexo. E eu gosto sempre de ler as decisões assim, tentando buscar aquele olhar da época, né? E aqui é interessante que quando você vai ler o acórdão, por exemplo, não se fala em casais homoafetivos, lá se fala em pares homoafetivos e casais heteroafetivos. Então a jurisprudência, por mais tímida que ela tivesse sido naquele momento, ela foi um grande avanço, mas a gente ainda percebe que avançou ainda mais nos últimos anos, né? E aqui também o reconhecimento da identidade de gênero, na minha visão, tem um pouco a ver com a questão dos direitos sexuais também, porque isso perpassa por muitas coisas relacionadas à sexualidade das pessoas trans. Então, em 2018, nós tivemos ali a DI 4275, que reconheceu o direito à identidade de gênero, a retificação de registro civil, né? Essas duas decisões elas foram regulamentadas ali pelo Conselho Nacional de Justiça, a primeira delas pela Resolução 175 de 2013, que garantiu o direito ao casamento, aí já sim
se falava em casais homoafetivos, né? E a segunda delas pelo provimento 73 de 2018, que depois foi atualizado ali pelo provimento 149 de 2023. Mas esse direito à expressão da sexualidade, eu acho que não tem nenhuma decisão mais importante que a DO 26 e o mandado de injunção 4733. Foram as decisões ali que reconheceram que a discriminação seria crime, né? E essas decisões elas foram muito importantes. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre um aspecto específico, mas vou deixar os detalhes ali para o Paulo. E esses eu acho que são as 3 decisões mais importantes nesse aspecto. Porque aqui no Brasil nós temos o princípio da igualdade e não discriminação. Então, a partir desse princípio constitucional, nós temos que garantir esse direito à sexualidade e os direitos reprodutivos para todas as pessoas, inclusive pessoas LGBTI+. Quando a gente fala de direitos reprodutivos, a evolução jurisprudencial também é muito interessante, assim. Até evolução normativa, por assim dizer. Eu acho que nem seria uma evolução jurisprudencial aqui esse ponto que eu quero trazer. Porque quando o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre a possibilidade de casamento, o CNJ decidiu sobre a possibilidade de casamento, o Conselho Federal de Medicina também regulamentou a reprodução assistida para pessoas LGBTI. Então nós temos ali a primeira resolução do Conselho Federal de Medicina que traz esse aspecto, foi a resolução 2013 de 2013. E essa resolução é bem interessante para quem tem essa curiosidade de estudar essas coisas um pouquinho mais antigas. Tipo, tem um pouco mais de 10 anos, mas já não está em vigor, né? Ela é interessante porque ela trazia a figura da reprodução assistida para casais homoafetivos, mas ela tinha uma ressalva. Ela permitia a chamada objeção de consciência para o médico. E o que é essa objeção de consciência? Se por algum motivo as crenças dele não permitam ele atender a pessoa naquela situação, ele tinha o direito de recusar o atendimento. E esse é um ponto assim que, vejam só como as coisas foram evoluindo, né? E nessa resolução, a gente tinha essa ressalva que ela foi retirada das resoluções posteriores, né? Nós tivemos ali depois a resolução 2294 de 2021, que foi muito interessante porque foi a primeira vez que trouxe expressamente a figura da pessoa trans para dentro dessa resolução que fala de técnicas de reprodução assistida. E depois tivemos ali a 2320 de 2022, que removeu a menção expressa a pessoas trans. Então aqui a gente tem um avanço e um retrocesso, né? Primeiro a gente tem a figura da pessoa trans expressamente ali na resolução e depois essa pessoa trans ela sai dessa menção expressa. E aí essa figura da objeção de consciência ela também acaba saindo em 2021 e 2022. Por quê? Essa figura não é trazida mais nas resoluções do Conselho Federal de Medicina. Porque hoje seria crime. O médico não pode recusar o atendimento a uma pessoa em razão da orientação sexual ou identidade de gênero, porque ele estaria cometendo um crime. O Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu que a homofobia e a transfobia seriam modalidades ali de racismo social, então se aplica a lei de racismo. E a lei de racismo, ela traz o crime de discriminação lá no artigo 20. E o que é considerada discriminação dentro da lei aqui? A discriminação, ela tem 3 requisitos para atingir o conceito descrito ali na lei. Primeiro, ela tem que ser cometida contra um indivíduo ou grupo minoritário. Então, aqui, se o médico se recusar a atender uma pessoa trans, esse primeiro requisito está cumprido. Aquela ação tem que causar constrangimento, humilhação, vergonha, etc. Então, se a pessoa tiver o atendimento recusado, tenho certeza que ela vai ficar constrangida, vai se sentir humilhada. Então, temos aqui o segundo requisito. E esse terceiro requisito é que aquele tratamento não seja dado usualmente a outras pessoas. Então, se o médico atende pessoas cis hétero e não atende uma pessoa trans ou uma pessoa LGBTI no geral, então temos aqui esses 3 requisitos. Então, essa figura da objeção de consciência, ela saiu das resoluções justamente porque hoje essa recusa de atendimento seria crime. Mas como que funciona essa questão na legislação brasileira, né? A pessoa quer usar técnicas de reprodução assistida, que é a mais usada dentro desse
desse conceito aqui dentro das técnicas trazidas aqui do Conselho Federal de Medicina nessa resolução, é a chamada gestação por substituição, né, a barriga solidária. A barriga solidária é uma técnica que é permitida no Brasil, diferente da barriga de aluguel, que a própria resolução ela proíbe que a barriga de aluguel seja feita, né, o chamado surrogacy, mas muitos casais procuram a barriga de aluguel no estrangeiro. Inclusive, existem vários advogados especializados nessa questão. Curiosamente, agora, esse mês, ou sei lá, 2 meses atrás, eu acho que foi esse mês, a Itália passou uma lei proibindo... Essa aqui é minha estagiária, gente. A Itália passou uma lei proibindo que os cidadãos italianos procurem a barriga de aluguel no exterior, que é um retrato muito grande dessa onda reacionária que estamos vivendo. Mas aqui no Brasil ela é proibida de ser buscada internamente, né? E a barriga solidária, como ela pode ser buscada caso alguém precise aqui? Existem alguns requisitos na regulamentação aqui do Conselho Federal de Medicina. O primeiro requisito é que a pessoa que vai fazer essa cessão, essa doação do útero, tenha menos de 50 anos de idade. Então, esse é o primeiro requisito objetivo aqui. Segundo objetivo, que tenha pelo menos um filho vivo. E o terceiro objetivo, que tenha um grau de parentesco até 4º grau com alguém daquela família ali que está buscando aquela técnica de reprodução assistida. Se esses requisitos forem cumpridos, aí é uma situação mais fácil. Mas na situação hipotética em que a pessoa não tem, por exemplo, alguém em até 4º grau que possa fazer essa doação, essa gestação por substituição. Então a pessoa ela precisa fazer um requerimento ao Conselho Regional de Medicina, para isso ela vai precisar de um advogado, e aí o Conselho Regional de Medicina vai analisar o caso e vai dar uma autorização para aqueles casos em que as pessoas não conseguem ter esses requisitos objetivos aqui que a resolução traz. E aqui é muito importante também que tudo isso seja feito com acompanhamento do advogado, porque é necessário que o ato jurídico aqui ele seja feito com muito cuidado para não gerar frustração para nenhuma das partes, né? Outras técnicas de reprodução assistida que são usadas ultimamente e que elas ainda têm uma dificuldade de regulamentação no Brasil estão ali a inseminação caseira, que muitas vezes ela traz algumas dificuldades para que, principalmente, casais de mulheres consigam registrar a criança posteriormente, mas são técnicas que também têm sido usadas. Gente, tipo, o rapaz está batendo na minha porta ali. Eu vou ter que sair aqui, mas se terminar rápido aqui, eu volto ainda, viu? Tranquilo. Tá bom, Amanda. Obrigada. Obrigada. Desculpa ter que sair assim. Não, sem problema. Bom, pessoal, então eu vou fazer uma breve apresentação da Luanda. Luanda, super bem-vinda. A Luanda Pires é advogada e ativista brasileira, especializada em direitos humanos e antidiscriminatórios. Atualmente ocupa a posição de conselheira de notório saber em questões de gênero no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e é presidenta da Comissão de Direito Antidiscriminatório do Instituto dos Advogados de São Paulo, o IASP. É também cofundadora e diretora de Relações Institucionais do Me Too Brasil e lidera a Associação Brasileira de Mulheres Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexo, a ABMLBTI. É professora de cursos voltados à diversidade e inclusão, além de ser reconhecida com a medalha Esperança Garcia pela OAB São Paulo, na categoria de Direitos Humanos do Trabalho. Então, seja muito bem-vinda, Luanda. Olá, bom dia mais uma vez a todas e todos. Obrigada, Conceição, pela apresentação, Bruna, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Antes de qualquer coisa, fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, de cabelos raspados, estou de óculos verde, estou com 2 brincos dourados, um colar, vestindo uma blusa branca, e atrás de mim tem uma parede verde
com branco, acho. Eu falo que meu Pantone é de sapatão, tem 7 cores, as cores da bandeira. Eu não consigo passar muito além disso. Bom, gente, minha intenção aqui é fazer algumas provocações para que a gente pense juntos, né, sobre o tema de hoje, sobre direitos sexuais e reprodutivos, tomando como ponto de partida o que a Amanda traz, e levando então em consideração também que o Paulo vai falar de forma mais aprofundada como foram desenvolvidos, como a gente conseguiu chegar aí nos principais marcos legais que a gente tem em relação a isso, a esse tema. Então, vamos lá, né? E depois eu não sei se eu consigo transmitir minha tela, Conceição, mas eu queria apresentar um vídeo para vocês. Então, fechou, Bruna, obrigada. Vai tentar. A gente tenta. Qualquer coisa eu passo o link, vocês transmitem, por favor. Bom, pessoas LGBTQIA+, são as dissidentes, né, em relação às normas de gênero e sexualidade do sistema ocidental branco colonizador baseado no cristianismo, e o reconhecimento dos impactos que surgem dessa não conformidade com o imposto pela cultura heteropatriarcal e eurocêntrica, surge essa necessidade da luta por direitos humanos, né, voltados para a população LGBTQIA+, que é reconhecida mundialmente. Não é só no Brasil que a gente precisa sempre fortalecer esse debate, tanto que a ONU e outras organizações internacionais têm pautado muito as temáticas em relação à existência dos direitos, né, da população LGBTQIA+, os direitos aí que a gente conseguiu nos últimos anos. Porque as pessoas LGBTQIA+, têm seus direitos violados de forma cotidiana e contínua, né, uma vez são frequentemente alvos de preconceitos e abuso, tanto pela sociedade civil, né, quanto pelo próprio Estado, prova disso, pelos Estados, né, ao redor do mundo. Prova disso é que, em pleno 2024, relacionamentos e existências que fogem do padrão heterossexual ainda são proibidos, inclusive com pena de morte em muitos países. Então, é por isso que é importantíssimo a gente realmente trazer essa discussão. Fico muito feliz de estar aqui no Núcleo com vocês, um núcleo que eu tenho muito orgulho, que tem alcançado e nos auxiliado tanto aí no desenvolvimento de ciência e políticas públicas, né, para a nossa população. E isso é importante para que a gente traga, né, para o centro do debate, a gente consiga aprofundar sobre o tema e observar, sim, todas as especificidades e interseccionalidades para que a gente dê visibilidade para todas as identidades, né, para todas as existências aí que essa sigla comporta. Em razão disso, que inclusive a gente tem data fixada no calendário, né, nacional e internacional, decorrer do ano, para que a gente possa, enquanto sociedade independente, aí de orientação sexual, identidade de gênero, raça, classe, a gente possa, de fato, pensar sobre isso e nos repensar. Hoje, por exemplo, 26 de outubro é o Dia Internacional da Visibilidade Intersexo. 29 de janeiro é comemorado o Dia Nacional da Visibilidade Trans. A data tem como objetivo promover reflexões sobre a cidadania das pessoas transexuais e travestis. 17 de maio é o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, em memória a 17 de maio de 1990, quando a OMS retirou a homossexualidade, naquela época ainda reconhecida como homossexualismo, do rol de classificação internacional de doenças. E 28 de junho, como a gente falou aqui, a gente relembra a revolta de Stonewall, ocorrida em 69, que foi um marco na organização política internacional da nossa população, quando a comunidade que frequentava o bar Stonewall Inn, em Nova York, reagiu por dias contra uma operação policial que pretendia prender as pessoas que frequentavam ali, para fechar o local, e desde então assumir-se enquanto uma pessoa LGBTQIA+, internacionalmente, se tornou aí uma prática do movimento. A gente também precisa lembrar de 25 de julho, a gente comemora o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, uma data que foi reconhecida pela ONU, remontando o encontro de 1992, ocorrido em Santo Domingo, onde foi realizado, o primeiro encontro de mulheres negras, latino-americanas e caribenhas. Esse encontro que é importantíssimo também, né, que traz a questão da interseccionalidade aí para dentro do nosso debate, que propunha, além de propor a união entre essas mulheres, visava também denunciar o racismo e a misoginia enfrentados por nós, mulheres negras, não só nas Américas, mas ao redor de todo o globo. Então, mais do que meses comemorativos, né, porque a determinados grupos que são historicamente minorizados nunca foi garantida a pura e simples comemoração, são meses para que a gente honre a nossa ancestralidade, que deu a vida, para que a gente estivesse aqui hoje,
e para que a gente possa, de fato, trazer essas discussões para a nossa agenda, a nossa realidade, e aí, assim, galgar realmente a efetivação de todos os direitos que nos deveriam ser garantidos e ainda não são. Né? Não são. Nós temos um movimento LGBTQIAP+, se articulando aí de forma muito organizada, pelo menos desde a década de 70, buscando a efetivação desses direitos e criação de políticas públicas de forma muito responsável. Porque o movimento, naquela época, entendeu que para falar sobre políticas públicas e efetivação de direitos em torno, né, da sexualidade, já era preciso cobrar da administração pública, foi preciso cobrar com que o Estado voltasse seu olhar para as políticas LGBTQIAP+, em específico. A administração pública está intimamente relacionada ao aparelhamento do Estado, que é responsável por definir previamente quais serviços serão oferecidos e tem como objetivo a satisfação das necessidades da população. Né? Então, sempre com um objetivo claro e direcionado na esfera pública, a administração ela transpassa apenas a gestão da coisa pública. Ela diz respeito também à prestação e execução dos serviços públicos. Por isso que a administração pública possui a função administrativa, que é exercida pelos órgãos administrativos, e a função política, exercida pelos órgãos governamentais. Então, em síntese e operacionalmente falando, a administração pública é o desempenho permanente e sistemático, legal e técnico dos serviços oferecidos pelo Estado em benefício da coletividade. E para o seu bom desempenho, faz-se necessário aí a observação de uma série de princípios que foram instituídos pelo ordenamento jurídico brasileiro. E para a gente falar de política pública, é preciso que nós a entendamos em sentido amplo, como um meio de efetivação de garantias constitucionais e promoção de direitos fundamentais. Ou seja, as políticas públicas têm como finalidade assegurar todos os direitos que deveriam ser constitucionalmente protegidos, pelo menos desde 1988, para toda a sociedade, para toda a população. Mas pensando também, né, em direitos e política pública, a gente não pode perder de vista que ela pode ser tanto parte de uma política de Estado como uma política de governo. E é importante que a gente entenda isso quando a gente vai falar sobre direitos para as pessoas LGBTQIA+, porque a política de Estado é aquela política que, independente do governo ou da pessoa governante, ela está assegurada e deverá ser realizada porque ela está amparada ali pela Constituição, pela legislação. Já uma política de governo, ela pode depender da alternância de poder. Cada governo tem seus projetos, né, que são, então, como a Amanda citou aí, estava conversando a respeito, contando a história aí com um deputado, e que vai depender de quem está no poder para ser transformado, essas políticas serem transformadas ou não em políticas públicas, e que o que invariavelmente acontece é ali a luta pela manutenção das nossas políticas públicas com essa alternância do poder, quando a gente fala em Brasil, né? E muito embora a Constituição Federal não tenha trazido orientação sexual e identidade de gênero de forma expressa no seu texto, no momento que ela foi elaborada, ela espelhou aí a configuração de forças existentes entre diferentes movimentos sociais que, à época, buscavam transportar para a esfera pública uma série de questões que antes eram consideradas questões de ambiente privado. Então, algumas quebras de paradigma a gente tem alcançado desde 1988 e foram notórias, na Constituição, como a formulação da equidade de gênero como um direito constitucional e o reconhecimento legal da existência de diversas formas de família, que foram reflexos nítidos da pressão de grupos feministas e de mulheres da época. E sob uma perspectiva operacional, também é importante falar, toda política pública ela consiste aí num sistema que busca, né, ações ou omissões preventivas ou corretivas com o objetivo de manter ou modificar a realidade de um ou de vários setores da sociedade através aí de definições de objetivos, estratégias de atuação, instrumentos e alocação dos recursos necessários à consecução dos objetivos estabelecidos. Então, para além de uma vontade política, né, tem toda uma questão operacional em torno do desenvolvimento de políticas públicas, o que faz delas mecanismos de combate às desigualdades, já que elas nada mais são do que esse conjunto de decisões e ações vindas do setor público voltadas à manutenção do equilíbrio social e à transformação da realidade da população. Daí a necessidade de falar sobre políticas públicas direcionadas a determinados grupos sociais, como a comunidade LGBTQIA+, quando a gente vai falar também sobre direitos, né? E, dada a inércia, só um minutinho, dada a inércia do Estado em relação
essa parcela da população e reconhecendo o potencial do judiciário, né, do Superior Tribunal Federal e, enfim, da Justiça também comum, e responder às nossas agendas que o movimento LGBTQIA+ brasileiro trouxe a agenda para o discurso jurídico. E quando a gente vai bater as portas do judiciário, a gente não está lutando apenas por novos direitos ou proteção especial, né? Quando a gente bate as portas do STF, a gente está buscando a implementação de direitos constitucionalmente garantidos a toda e qualquer pessoa cidadã, e que a essa parcela da população também ainda são tolhidos. Então, a gente busca a efetivação dos direitos e garantias fundamentais protegidos pela Constituição Federal, né? Por que a população LGBTQIA+ não tem assegurado direitos como os direitos humanos, direitos sociais, que são direitos fundamentais, orientadores da democracia brasileira, estão lá na Constituição Federal? Por cadê a efetivação desses direitos? Porque a gente está falando sobre, quando a gente vem falar aqui sobre esses direitos de sexualidade, a gente está falando sobre os direitos elencados lá no artigo 5º, como o direito à igualdade, que deveria garantir que todas as pessoas são iguais perante a lei, têm direito à proteção contra a discriminação, sem qualquer distinção. A gente está falando do próprio direito à não discriminação, né, seja por raça, religião, orientação sexual, identidade de gênero, ou de qualquer outra natureza. A gente está falando do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, da dignidade da pessoa humana, que tem como objetivo garantir uma existência digna a toda e qualquer pessoa cidadã desse Estado, e deveria proteger o direito de toda e qualquer pessoa de ser quem é, do direito à intimidade, que garante que ninguém deve sofrer interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar, que são ambientes constitucionalmente também invioláveis, né? O próprio direito de proteção à família, que é a base do Estado, e que garante que toda e qualquer pessoa civilmente capaz possa contrair um matrimônio e formar sua família de acordo com a sua vontade. Então, a gente busca a garantia e proteção de todos esses direitos que são fundamentais, e também de direitos sociais, como direito à educação, à saúde, trabalho, lazer, segurança, o acesso à previdência social, a proteção da maternidade, a infância, né, que é muito importante a gente falar da infância quando a gente fala sobre existências LGBTQIA+, assistência às pessoas desamparadas, e aqui muito importante também, uma vez que grande parte da população LGBTQIA+ começa a ser violentada e sofrer preconceitos, ter seus direitos cerceados desde muito cedo em casa, pelos familiares e pelas pessoas próximas, que são as pessoas do convívio diário, né? O que faz para que muitas dessas pessoas, direitos e lar, não sejam garantidos. A casa não é um ambiente seguro, não é um ambiente acolhedor, muito pelo contrário, né? O que faz com que muitas pessoas LGBTQIA+ saiam de casa muito cedo, sem estrutura, passando inclusive a viver em situação de rua, né? E a violação, sem acesso à educação, e quando a gente fala de um país capitalista, né, e de consumo, um direito à educação violado impacta de forma muito contundente em toda a vida de uma pessoa. Uma pessoa que não tem garantida educação, e aqui em relação a essa parcela da população, eu estou falando de educação básica, ela não vai ter acesso ao mercado de trabalho formal, por exemplo, né? Ou se vai ser de forma muito precária. Uma sociedade capitalista de consumo é, sim, fator determinante para o local que essa pessoa vai ocupar. Né? E esse é um problema que impacta de forma muito forte a nossa população, né? com mais ênfase, infelizmente, ainda a população de pessoas transexuais e travestis, que ainda é expulsa de casa com mais frequência no período aí entre o final da infância e o início da adolescência, sem ter sequer completado, portanto, o ensino fundamental. Então, a gente está falando de princípios fundamentais e garantias norteadoras do verdadeiro Estado democrático de direitos que, para uma sociedade heterossexual normativa, branca, são intrínsecos à própria existência. Ou alguma pessoa heterossexual, cisgênera e branca, já ouviram falar que já teve algum desses direitos que eu citei aqui violados apenas por serem quem são, apenas durante o livre exercício da sua humanidade, da sua existência? Dificilmente, né? E em razão de tudo isso, que também, para falar do nosso assunto de hoje, é importante que a gente entenda como esse território, como esse país foi construído, entendendo todas as raízes coloniais que a gente ainda alimenta enquanto sociedade, e a comunicação disso com as relações, com as questões relacionadas a gênero, sexualidade e diversidade, para que a gente possa, de fato, reduzir as discriminações e garantir os direitos de grupos historicamente minorizados, né? O binarismo de gênero desemboca
na heteronormatividade, que desemboca no casamento monogâmico heterossexual, e estruturalmente a gente está falando de uma forma de controle aí, né, quando o contrato do casamento passa a existir, das mulheres, que nesse modelo tradicionalmente, falando, passariam do controle do pai para o marido. E essa é a norma hétero, ou a heteronormatividade, que a população LGBTQIA+ rompe, né? E é por isso, né, que a sociedade ainda pune a população LGBTQIA+, porque existências de pessoas LGBTQIA+, questionam esse pressuposto moral religioso da doutrina cristã de que o sexo, por exemplo, só pode estar dentro do casamento e para fins de reprodução humana. Então, falar sobre esses direitos também é pensar sobre tudo isso, porque a gente está falando de direitos humanos, a gente está falando do exercício da cidadania, que deveria ser garantido pelo Estado. Porque a cidadania é a expressão de um conjunto de direitos que torna possível a vida em sociedade, a vida harmônica, segura. É a cidadania, é o exercício dela que possibilita com que as pessoas possam viver e participar ativamente da vida em sociedade. E pensar na diversidade, pensar em direitos em torno da sexualidade a partir desse raciocínio, a conclusão é uma só. Né? Nós somos um país extremamente diverso, mas nós não temos essa diversidade transitando pela sociedade em razão desses padrões discriminatórios que nós conservamos. Por isso, a necessidade de reflexão sobre os impactos, sim, dessas raízes racistas, coloniais que a gente ainda alimenta, dessa estrutura cis-heteropatriarcal, classista e sexista que a gente sustenta e que, de uma forma ou de outra, atinge a todos nós. Né? Por isso, daí também, eu sempre ressalto a importância da articulação do movimento LGBTQIA+, que vem trabalhando não apenas pela conquista de direitos, mas pelo reconhecimento desses direitos que já são garantidos pela Constituição Federal e que, por todos esses fatores sociais e de cunho altamente discriminatórios, não são aplicados também a essa parcela da população. Prova disso que o Brasil é um dos países mais inseguros para a nossa população viver no mundo, né? E entrando pelo 17º ano consecutivo, nós somos o país que mais mata a população travesti e transexual no mundo, ao mesmo tempo que nós somos o país que mais consome pornografia com essa população. Né? Por isso que a gente precisa pensar em como as questões estruturais que permeiam aí as nossas problemáticas em torno da sexualidade. E apesar da gente saber, né, todo ano a ANTRA lança dados, o grupo GGB da Bahia também, é importante a gente ressaltar que esses dados eles são sempre muito alarmantes, mas eles são subnotificados, em razão da falta de investimento do Estado brasileiro no mapeamento e combate também a essas discriminações, né? Motivo que leva aí 99% da população LGBTQIA+ declarar que não se sente segura aqui no país. E é importante também a gente ratificar que existe o mito da democracia racial no Brasil, mito, porque existe uma ideologia de branqueamento nas entranhas dessa sociedade que impacta, inclusive, na autoidentificação das pessoas, dos corpos negros, na identidade racial desse país. E eu falo isso porque tem um dossiê que foi lançado há uns anos atrás pelo Instituto Internacional sobre Raça e Igualdade, titulado De Qual a Cor Invisível, que deixa muito exposta a necessidade urgente da sociedade brasileira no que diz respeito ao reconhecimento de todas as dimensões dessas hierarquias socio-raciais e da necessidade de admitir que elas determinam não somente as condições de vida, como também as condições de morte das pessoas negras, que são as mais assassinadas em razão do racismo estrutural, também quando a gente fala sobre as mortes da população LGBTQIA+. E eu vou passar para vocês um vídeo no final, que é para reforçar a existência desses direitos, quando nós, da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero do AB São Paulo, lançamos em 2019, em parceria com uma agência de comunicação aqui, a Constituição do Orgulho. Nós pintamos com as cores da bandeira do orgulho os artigos da Constituição Federal que deveria proteger os nossos direitos contra as violências pelas quais nós, enquanto população LGBTQIA+, ainda somos expostas diariamente, né? E nas últimas décadas, a gente teve, sim, reconhecimento e a garantia de muitos direitos humanos,
em relação a essa população, que ainda são institucional e socialmente violados, mas nós tivemos, por exemplo, a proibição da cura gay, no final da década de 90, como reconhecimento da dignidade da pessoa humana, né? Uma vez quando a própria OMS reconhece a homossexualidade como variação natural da sexualidade humana. Nos anos 2000, a gente teve o direito à pensão do INSS em caso de morte ou prisão de parceiro ou companheira, né, garantindo acesso à previdência social, o respeito ao nome social no cartão do SUS, a criação de diretrizes para a promoção da saúde, essa parcela da população, né, que tem sim as suas especificidades, né, o reconhecimento da existência de famílias LGBTQIA+, como a Amanda citou, com a garantia dessas pessoas, sim, contraírem matrimônio, né, ainda em relação à proteção à família, a possibilidade do registro dos filhos biológicos diretamente em cartório, sem a necessidade de judicialização para isso, a inclusão do nome social em diversos documentos, sem a necessidade de retificação ou entrar com processo judicial, né, para retificação aí no registro do nascimento, o estupro corretivo, que foi reconhecida, essa violência cometida contra mulheres lésbicas, principalmente, né, homens trans e mulheres bissexuais, visando o controle do comportamento sexual da vítima como agravante ao crime de estupro, visando também aí garantindo, dando uma garantia maior de segurança em relação a essas pessoas. Da mesma forma, a aplicabilidade da Lei Maria da Penha para a população LGBTQIA+, uma vez que por meio do parágrafo 5º, né, a lei passa a amparar de forma expressa mulheres lésbicas vítimas de violência doméstica e familiar, reconhecendo que mulheres que se relacionam com outras mulheres podem sim tanto ser o sujeito ativo ou passivo dessas violências, né? Desde 2016, o Conselho Nacional de Procuradores, por meio de uma resolução do Conselho Nacional de Procuradores, a Lei Maria da Penha passou a ser aplicada também para mulheres transexuais e travestis. Nós já tivemos, ano passado, uma decisão muito importante reconhecendo, né, uma mulher transexual aqui no Judiciário de São Paulo como vítima de violência doméstica e familiar, e hoje, de forma extensiva, a gente já consegue aí proteger também, pela Lei Maria da Penha, casais homossexuais, né, conquista da aplicação via judiciário, o que significa que toda a população LGBTQIA+, hoje, de alguma maneira, está protegida pela Lei Maria da Penha. E isso é muito importante que a gente sempre ratifique. Em 2019, a própria criminalização da LGBTfobia, como a Amanda trouxe, né, quando o STF reconheceu a homotransfobia como crime de racismo, e aqui tem uma diferença muito grande, ele reconheceu como crime de racismo. Né? Então, a gente está falando de um crime hoje definido e regulado pela Lei 7.716 de 89, conhecida aqui, enfim, dentro da academia como a Lei CAO, né? E é importante ressaltar que o entendimento de que não se pode considerar raça e racismo apenas pelo critério biológico, ou seja, cor da pele, mas sim pelo seu conceito político-social, onde a gente tem como racismo a inferiorização de um grupo social relativamente a outro, já havia sido pelo STF, sido reconhecido pelo STF em caso anterior. Né? Então, não foi uma abertura aí de novo entendimento para a população LGBTQIA+, foi a aplicação de um entendimento anterior também para a população LGBTQIA+, por ser o racismo entendido como um sistema de opressão baseado em relações de poder de um grupo dominante contra um grupo dominado, reconhecendo também que o racismo consiste em processos de diferenciação que tem como objetivo a exclusão ou expulsão de determinados grupos da vida harmônica em sociedade e tendo consciência de que a população LGBTQIA+ é desumanizada, é excluída, né, e tem seu direito de viver em sociedade, muitas das vezes, tolhido. Foi por isso que o STF entendeu que inferiorizações, equivalentes, devem sim ser entendidas como manifestações racistas e criminalizou a LGBTfobia. Em 2020, em outra decisão histórica, né, o STF reconheceu a inconstitucionalidade de 2 dispositivos muito importantes, uma portaria do Ministério da Saúde, que redefine, né, o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos e trazia
no inciso 4º do artigo 64, aí uma discriminação terrível, né, porque considerava a pessoa inapta temporariamente por 12 meses, todo aquele candidato à doação de sangue que tinha tido relação sexual com outros homens e outras parceiras sexuais. E outro dispositivo que foi declarado inconstitucional também foi a linha D do inciso 30 do artigo 25 da resolução da diretoria colegiada da Anvisa, que dispõe sobre as boas práticas no ciclo do sangue. Essa linha também colocava a prática sexual de indivíduos do sexo masculino que tiveram relações sexuais com outros indivíduos do mesmo sexo ou parceiras sexuais destes como prática de risco, dispondo, então, que tais contatos sexuais envolviam riscos de infecção, devendo essas pessoas, da mesma forma, trazida pela portaria que eu citei anteriormente, serem consideradas inaptas por um período de 12 meses. Então, a declaração da inconstitucionalidade desses dispositivos foi uma importante conquista relacionada também aos direitos à sexualidade, uma vez que esses dispositivos eram altamente discriminatórios, feriam a dignidade da pessoa humana, porque afrontavam a autonomia daquelas pessoas que queriam doar sangue e que por elas eram decididos, já que eram impedidas, já que restringiam aí a forma dessas pessoas serem e existirem. Como o próprio ministro Fachin, que foi o relator da ação, trouxe à época, essas normas elas eram inconstitucionais, porque também feriam o princípio da igualdade, no momento que excluíam essa parcela da população da prática de um ato que é inerentemente humano, que é o da doação, né, violando aí a forma de existir de todas as nossas pessoas, né? Feriam direitos também da personalidade, porque exigiam que para a manifestação de um elemento de personalidade, que era esse exercício, o ato de doar sangue, aniquilava com o outro lado da personalidade, que é o exercício da liberdade sexual, impedindo que a pessoa, de determinada forma, exercesse sua liberdade e sua autonomia. E atacavam também o princípio da proporcionalidade, que determina que, em síntese aqui, intervenções estatais e as legislações infraconstitucionais, ou seja, todas aquelas legislações apartadas da Constituição Federal, né, se deem por necessidade de forma adequada e justa medida. O que quer dizer que a intervenção ela tem que ser proporcional ao direito aqui protegido. E considerar uma pessoa inapta à doação de sangue por 12 meses, da forma que os dispositivos atacados dispunham, é desproporcional, né? Então, afrontavam aí toda a própria Constituição Federal, a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de Direitos Civis e Políticos, a Convenção Interamericana contra toda forma de discriminação e tolerância, que, por serem tratados em convenções internacionais também sobre direitos humanos, ratificados pelo Brasil, assinados pelo Brasil, têm natureza materialmente constitucional, né? Então, a gente pode ver que, além desses direitos humanos estarem garantidos na nossa legislação em relação à população LGBTQIA+, esses direitos têm, sim, sido ratificados aí no decorrer dos anos, seja pela via judiciária, seja pela via legislativa, de forma muito mais morosa, né? Por isso, aqui, inclusive, nós não podemos falar que essas violações de direitos, elas estão ligadas à falta de proteção legal. Esses direitos, eles são violados em razão da sociedade que nós construímos. E é nisso que a gente precisa pensar quando a gente fala em direitos humanos relacionados à população LGBTQIA+ também, né? A mudança de paradigma, ela precisa ser estrutural, porque apesar de toda essa proteção constitucional, os direitos da população em geral e todas as conquistas em relação à população LGBTQIA+ nos últimos anos, ainda assim, nós somos o país campeão mundial de crimes contra as minorias sexuais, né? E essas pessoas são mortas com idade aí entre 20 e 50 anos, confirmando nossa estrutura racista discriminatória e excludente. Mais de 50% dessas pessoas que são assassinadas, as pessoas LGBTQIA+, também são negras ou consideradas pardas, né? Então, nós temos eu falo essa média de idade, porque nós temos uma sociedade que tem, com a média que está sendo assassinada, uma parcela da população que está sendo assassinada com uma média de idade de 35 anos, que tem uma expectativa, e essa era a expectativa de vida da idade média, quando a gente não tinha nem penicilina, nem rede de esgoto, né? E essa, inclusive, é a expectativa a média de idade que mulheres cisgêneras também têm sido assassinadas por seus companheiros dentro de casa, ou seja, porque a gente fala muito, né, dessa média de idade em que pessoas transexuais travestis são assassinadas, mas para um país transfóbico, para uma estrutura transfóbica, parece pouco importar,
né? Mas mulheres cisgêneras e heterossexuais também estão sendo assassinadas dentro de casa por questões estruturais e estruturantes muito parecidas. Então, quem sabe, assim, a gente pensando dessa forma, a gente consegue fazer com que a sociedade brasileira pense sobre isso, né? Porque a gente continua matando mais pessoas LGBTQIA+, do que os países do Oriente da África, onde existe a pena de morte para essas pessoas, né? Mais da metade das pessoas LGBTQIA+ assassinadas no mundo foram assassinadas no Brasil, segundo a ILGA. E trazendo aqui para o quintal de casa, São Paulo continua ocupando aí o topo dos rankings de morte, segundo o GGB. E é em razão desse cenário, né, da constante violação desses direitos, que a criminalização da LGBTfobia foi tão importante e, nesse momento aqui, tem sido tão... Nosso trabalho tem sido de dedicação e articulação, porque a aplicação dessa decisão é fundamental e precisaria ser plano da sociedade brasileira como um todo, né? Não apenas o movimento LGBTQIA+ brasileiro, não só da Amanda, não só de Luanda, não só do Pauliotti, do Renan, de vocês aí, do núcleo, né? E a gente precisa... mas a gente tem uma dificuldade, é fato, né? E a própria lei antirracismo, onde a LGBTfobia foi enquadrada, a gente está falando de uma lei de 1989, e até hoje ela não é aplicada de forma adequada. Primeiro que foi criada a injúria racial, um tipo penal mais brando, que só esse ano, eu tenho muita honra de ter participado aí como pessoa que ratificou, né, a ação. Só esse ano a injúria racial foi reconhecida como racismo, né? E isso tem uma diferença, assim, legislativamente falando, legalmente falando, desculpa, muito, muito grande, né? Porque a injúria racial era considerada, a partir do momento que ela é levada como um tipo penal mais brando do Código Penal, ela diminuía aí e ela fazia com que a gente não conseguisse aplicar a própria lei KO, a lei de 1989, né? E a aplicação aos casos concretos ficava de forma aí meramente interpretativa. E quando a gente fala de interpretação de lei para um judiciário branco, cis, hétero, masculino, a gente não tem, né? Não tinha a lei aplicada. Então, o que a gente vê frequentemente, muito embora falando aqui enquanto advogada, diante de uma discriminação racista, LGBTfóbica, a injúria racial ela era aplicada com muito mais frequência, quando aplicada por ser mais branda, né, até o ano passado. E em relação à LGBTfobia especificamente, a gente nem chegou nesse ponto, né? A gente está tentando ainda registrar os boletins de ocorrência de forma adequada, a gente está brigando ainda nos ministérios públicos para que as ações penais, esses boletins de ocorrência virem ações penais, e essa dificuldade de aplicação dessas legislações específicas de proteção dessas vítimas, a meu ver, repito, permanecerá enquanto nós não reconhecermos quem nós somos enquanto sociedade. É uma sociedade que mantém essa estrutura colonialista, que é racista, que é sexista, que é LGBTfóbica e que subalterniza, mata e deixa morrer todos os corpos que fogem do padrão pré-determinado pela cultura eurocêntrica e heterossexnormativa. Prova disso foram os próprios embargos de declaração interpostos pela Advocacia Geral da União em face dos acórdãos da decisão que criminalizou a LGBTfobia. Então, a própria Advocacia Geral da União, que representa o Estado brasileiro, entrou com recurso na decisão que criminaliza a LGBTfobia, né? Além de se utilizar aqui, juridicamente falando, de embargo de declaração, que processualmente é um recurso que tem um objetivo muito específico de esclarecer uma contradição ou omissão ocorrida aí em determinada decisão, e o que o AGU pretendia era modificar a própria decisão, né? E no decorrer da peça, o José Levi, que era quem assinou a peça, ele foi extremamente LGBTfóbico na fundamentação, e ele buscou esvaziar a decisão ao pedir que fosse reconhecida a excludente de licitude, toda e qualquer liberdade religiosa nos templos, também na mídia, fosse realizado o controle do acesso a espaços de convivência pública, sob o imperativo da reserva de intimidade, e dizia também que se aplica a restrição de ingresso em banheiros, vestiários, vagões de transporte públicos e de estabelecimentos de cumprimento de pena. Olha para a gente, é o que a gente está falando aqui. Por que eu trago isso? A gente está falando que o próprio Estado brasileiro entrou com recurso inapropriado para modificar a decisão que criminalizou a LGBTfobia, e o próprio Estado brasileiro, neste momento, queria impedir, é uma problemática que a gente tem enfrentado há algum tempo já, né, as pessoas LGBTQIA+,
de usarem o banheiro, né? E quando ele fala em restrição de ingresso em banheiro, com escopo aí de proteger pessoas vulneráveis, ele está dizendo de forma muito direta que ele entende, que o Estado brasileiro entende que pessoas LGBTs são potenciais pedófilos. Além de demonstrar ser nitidamente homotransfóbicos, inclusive deveria, né, ter sido instaurado processo disciplinar para aplicações das sanções previstas no Código de Ética e Disciplina da OAB contra esse advogado. Porque, além disso, a atitude dele, né, é totalmente incompetente, porque é totalmente incompatível com o próprio exercício da advocacia. E demonstra também que o Estado brasileiro não quer reconhecer ou não quer ver, né, o panorama relativo aos crimes sexuais do Brasil. Porque não é em reação do comportamento da população LGBTQIAP+, das nossas existências, que todo ano, né, a gente tem aí milhares de vítimas de estupro, nossas crianças são estupradas, né? A gente tem, segundo o último relatório aí do Fórum de Segurança Pública, uma criança, sim, porque as maiores vítimas têm até 13 anos, a quantidade de vítimas, né? Tem até 13 anos, que equivale a um estupro a cada 6 minutos, né? Importantíssimo ressaltar também, nesse sentido, que mais de 73% dessas vítimas são essas crianças, que esse advogado diz querer proteger ao segregar a população LGBTQIA+, só que o Estado brasileiro, aí, formalmente, demonstrou que desconhece o fato de que no Brasil os crimes sexuais são cometidos em ambientes privados, ou seja, em casa, não em banheiros, né, não em locais públicos, e também ignora o fato de que quase 100% dos autores do estupro de vulneráveis nesse país são homens cisgêneros heterossexuais, e quase 80% conhecidos da vítima, né? Mas, em contrapartida, é em razão desses discursos, em razão dessas fundamentações falaciosas que nós continuamos aí com essa insegurança tamanha para a população LGBTQIAP+. Por isso que eu digo e repito, né, a mudança ela precisa ser estrutural. A prevalência dessas práticas discriminatórias contra as pessoas LGBTQIAP+, é notória. E a mora do Estado brasileiro na aplicação das decisões, na proposição de legislação protetiva específica para esse grupo, ou inércia quanto ao cumprimento do seu dever estatal, deve promover uma maior compreensão da questão, acabando com esses estereótipos sociais, né? Porque isso tudo contribui ativamente para a permanência dessas discriminações, com a consequente desumanização das nossas pessoas. E aqui, para finalizar, antes de passar o vídeo, é bom que a gente entenda que a luta contra a LGBTfobia e garantia de direitos em torno dos direitos sexuais e reprodutivos é uma parte essencial da batalha por direitos humanos de toda a sociedade civil, uma vez que uma das consequências diretas da diminuição dessa discriminação é a garantia de uma sociedade livre, justa e segura para todas as pessoas, né? A gente não pode perder isso de vista. Eu vou tentar compartilhar minha tela aqui, para a gente passar o videozinho, e aí a gente abre para o debate, porque a ideia é que a gente conversar também, né? Não quero me estender muito. Pessoal, eu postei no chat também, enquanto a Luana vai colocando ali o vídeo, eu postei o link para o site da Constituição do Orgulho. Que a Luana... obrigada. Tá ali no chat, caso vocês queiram dar uma olhadinha depois. Olha, gente, é um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter feito, de ter participado, porque foi um trabalho realizado para a gente disseminar os direitos, para que a população tenha acesso de forma gratuita, né, e de forma rápida a esses direitos, principalmente pensando aí na população que é negligenciada e sofre, inclusive, com violência policial. Então, é importante que a gente tenha esses direitos às mãos para que a gente consiga aí, né, pelo menos debater quando isso acontecer. Deixa eu tentar, peraí. Para compartilhar a tela, eu tenho que colocar... Acho que tem que apresentar. Meet não, né? Tela inteira, é isso? Acho que tela inteira, talvez. Vocês veem minha tela? Ainda não. Tá aparecendo. Agora foi. Agora foi? Agora apareceu a tela. Vocês estão vendo o vídeo? Ainda não, a gente está vendo a sua tela com a foto de todo mundo. Posso mandar? Gente, eu sou uma dinossauro. Posso mandar aqui no chat, Bruna ou Conceição, vocês reproduzem a sua? Bruna, please. Não tenho muita essa habilidade. Bruna, por favor, socorre.
Vamos lá, peraí. Vou abrir aqui no YouTube. Vamos ver se eu vou conseguir com o som. Só isso que me preocupa, o som. O som? É que na hora de compartilhar, às vezes sai só, tipo, a imagem, sabe? Vamos ver. Tá indo, Bruna. Tá indo, né? Mas tá sem Mas não som. tá vendo o som. Tá sem som, né? Tá. Puxa. Eu também não sou muito. Vou colocar o som daqui, será que funciona? Olha. Que eu consigo ouvir, entende o vídeo, mas para passar para vocês o áudio, eu não sei como é que faz. Será que o som? Eu acho que o som dá para sair daqui. Tá. É, pode ser também. A Renata sugeriu que cada um que cada um assista. Pode ser também. A gente 5 minutinhos só o vídeo, né? A gente assiste aqui rapidinho e já volta. É. Pode ser, tá. Peraí, Combinado, então. vou parar a apresentação aqui e vou assistir também o vídeo. Peraí.
Uau! Que vídeo! Não sei se o pessoal já terminou também de assistir, mas eu tô mexida. Caramba! E eu não sabia que tinha a participação da esposa da Marielle também. Uau! Sim. Muito impactante mesmo. Obrigada, Luanda, pela sua exposição e também por indicar esse vídeo pra gente. Vamos esperar o pessoal ir voltando também. Eu que agradeço. Espero ter podido contribuir um pouquinho. Nossa, minha mão tá gelada e eu tô aqui suando. Ufa. Uau! Realmente maravilhoso. É um trabalho muito legal. Potente. Não, tinha um pessoal que já conhecia o vídeo também. Eu não conhecia. Muito bom. Eu conheci. Então, Luanda, até para compartilhar com você, a gente tem um grupo de estudos aqui no Núcleo, e essa semana a gente leu esse livro aqui, ó, que você tem um artigo nele. Pessoal, esse livro está disponível online também, né? O pessoal pode acompanhar. Esse livro é incrível, a participação. Eu fiquei muito orgulhosa de participar desse livro. É um livro foi organizado pela AMA, né? Sim, Organização exato. de Mulheres Pretas, Trans, e traz tem o meu aqui também, e traz importantes textos muito para bastante reflexão também, né? Eu falo da parte de legal, né, da construção de direitos, na verdade, das legislações, mas tenho muito orgulho também, que é um material que foi da importância também da gente criar esse tipo de... Da importância não, esse livro aí ratifica que é possível criar ciência, né, e de forma gratuita, porque esse livro está disponível na internet para download. Né? Exato, eu acabei de mandar aqui no chat para o pessoal. Esse livro é muito bacana. Muito bom. Ele fala sobre enfrentamento dos efeitos do racismo, cissexismo e transfobia na saúde mental. E, Luanda, os nossos participantes aqui do curso de extensão são, em sua maioria, pessoas profissionais da saúde, né? Temos alguns profissionais do direito também, alguns estudantes, mas a maioria são profissionais da saúde. Então, eu acho muito bacana também eles conhecerem esse livro, né? Por causa disso, por essa questão da saúde mental. E é muito bacana que tem o seu artigo aqui falando sobre a Constituição do Orgulho. Então, não deixem de conferir, pessoal. E se eu puder, eu queria começar com uma pergunta. Eu também. Eu vou. Porque eu fiquei pensando justamente em como os direitos, né, enquanto comunidade LGBTP+, estão sendo bastante garantidos, felizmente, pelo judiciário, né? Você acredita que é perigoso isso, de não estar sendo tanto pela via legislativa e mais pelo judiciário? Muito, né? Porque foi por isso que eu trouxe um pouquinho da questão de política pública para a gente entender o porquê os nossos direitos eles correm risco, né? A partir do momento que eles não são ratificados pela via normal, né? Pela via que deveria ser, que é a legislativa, a partir da alternância do poder, né? E aí a gente pensando no que a gente tem hoje, né? Da extrema direita, sim, avançando muito dentro da estrutura legislativa, a gente precisa trabalhar muito para manter esses direitos, porque eles podem ser atacados a qualquer momento. Né? Então, isso também, o fato de estar vindo, é muito importante, né, que o judiciário esteja, sim, suprindo uma omissão do legislativo, né, e resguardando esses direitos, mas é importante que a gente não perca isso de vista mesmo, porque a gente precisa criar legislação, para que essa legislação, porque com a legislação ela precisa ser cumprida, né? Não depende aí de entendimento de quem está ou não no poder, ela precisa ser cumprida porque ela existe. Então, por isso que a gente briga tanto por legislações específicas, e muito embora exista uma narrativa de que, inclusive essa narrativa, a gente conversa muito com o Paulo, né? O Pauliotti, que é meu sócio, essa narrativa ela é imoral, né? De que a população LGBT está buscando por proteção, proteções especiais. Não, quando a gente tem grupo, uma sociedade tão heterogênea como a nossa, né? Um país colonizado, quando a gente tem grupos sociais
que sofrem violações de direitos específicas, nós precisamos criar legislações específicas para produzir, entendendo toda a subjetividade, né, todas as questões que envolvem as violações de direitos desses grupos específicos. Sim, da mesma forma que nós precisamos da Lei Maria da Penha para proteger, ali inicialmente, mulheres, né, das violações da violência doméstica e familiar, nós precisamos, sim, de uma legislação que proteja a população LGBTQIA+, da LGBTfobia. Essa população está sendo morta, né? E a partir do momento que a gente não tem essa legislação, a gente vai brigar no judiciário, com uma alternância de poder, com a alternância, inclusive, da própria composição do STF, né, dos nossos tribunais, a gente corre risco. A gente tem batalhado, o próprio que a Amanda citou, né, a questão do casamento, a gente estava aí, a gente ainda está, né, aí brigando no Congresso Nacional, uma decisão, um entendimento já sedimentado, as pessoas já, um direito já conquistado, e a gente tem aí o revés pela via legislativa, visando desproteger, acabar com o direito já reconhecido e pacificado socialmente. Então, o casamento, ele é prova disso, ele é prova de que dessa insegurança jurídica que a gente tem em relação a esses direitos e da necessidade, né, que a gente, sim, pensando, inclusive, né, aqui em São Paulo, amanhã a gente tem segundo turno, da necessidade da gente eleger pessoas comprometidas com direitos humanos, né, com a própria Constituição Federal, com a democracia, porque quando a gente está falando do exercício de cidadania, a gente está falando sobre isso tudo, como eu falei, a gente está falando do exercício da cidadania. Sem cidadania não existe democracia. Então, a gente não vive num país onde existe democracia. A gente tem uma democracia formal, trazida pela Constituição Federal, que ela não é aplicada na vida, aos casos concretos, ainda, infelizmente. Então, a gente precisa pensar, sim, sobre isso, e, sim, estamos em constante risco e trabalhando para segurar os retrocessos, infelizmente. Wanda, a minha pergunta é assim, frente a tudo, né, que você expôs, dessa falta de políticas públicas, essa falta de democracia, né, que é o reflexo da hipocrisia, da sociedade hipócrita que a gente vive, e de toda essa energia, né, que aí exige para que isso seja feito pelos canais jurídicos, né? E aí a gente sabe que tem uma população enorme, e aí falando especificamente da população LGBT+, que não tem acesso não tem acesso, né, às questões jurídicas, a advogados e tal. E aí a minha pergunta é mais assim, na esperança de a gente ter o coração assim um pouquinho mais quentinho. Se você poderia citar, além da Constituição do Orgulho, que eu entendo que tem um papel muito importante, né, para direcionar, organizar, projetos ou então ações práticas que deem acesso às pessoas a esse tipo de recurso, sabe? Então, por exemplo, quando você conversa, né, eu até na semana passada eu trouxe isso, do abismo que eu sinto quando a gente sai daqui, um ambiente, nossa, muito rico, com discussões aprofundadas, com todo mundo muito... E vai para o dia a dia, é um abismo, assim, muito grande, sabe? Então, como é que a gente diminui... E se tem projetos, você poderia... se você conhece, poderia compartilhar com a gente projetos que façam diminuir um pouquinho esse abismo. Eu acho que um dos que a gente também precisa, quando a gente pensa sobre isso, um dos principais acessos, né, a esses direitos, formas de acessar esses direitos, nos proteger, é a própria Defensoria Pública, que também está na Constituição e que foi criada para defender a democracia, a justiça social, garantindo com que pessoas que não tenham condições econômicas acessem seus direitos, né? Eu e Renan, e Neon, que é a organizadora desse livro que você mostrou aí, a gente estava no lançamento do NUDIR, que é o Núcleo de Diversidade, agora é NUDiversas, né? Mudou o nome, da Defensoria Pública, que tem papel fundamental. Esse núcleo tem papel fundamental no que diz respeito ao acesso e garantia de todos esses direitos, né? Porque a Defensoria Pública, ela, ela consegue fazer o mapeamento
né, dessas políticas que estão acontecendo, desses cerceamentos de direito, e tem instrumentos com competência própria, inclusive, para entrar com ações que vai tirar a questão de forma individualizada e trazer para o coletivo. Então, a gente precisa se utilizar mais das defensorias públicas, instrumentalizar, inclusive, né, as defensorias públicas nesse sentido, e utilizar como ferramenta assim, de proteção e garantia dos nossos direitos. E fora isso, tem várias organizações. Eu falo que a gente fala, infelizmente, né, quando a gente vai falar sobre direitos reprodutivos, a gente fala em sexualidade, a gente ainda precisa partir da violência, porque ainda é a regra, o cerceamento do direito é a regra, mas existem diversas ações aí, coletivos, né, organização da sociedade, organizações da sociedade civil, que vem trabalhando muito, tanto é que a gente está aqui hoje conversando sobre isso, né? Independente, né, de todo o restante, de todo o panorama. Então, e para uma pessoa como eu, que sou pesquisadora em raça, gênero e sexualidade, advogada, né, perder a noção de concretude, de avanço, seria desistir do próprio trabalho. Então, temos muitas organizações fazendo coisa muito boa. A gente tem legislações, muito embora a gente não tenha, a gente tem essa carência em relação às legislações federais, existem legislações regionalizadas, né, nos estados, em alguns estados, que vem conseguindo, né, uns estados mais progressistas, em determinado momento, vem conseguindo também proteger essa população. Em São Paulo, por exemplo, nós temos a Lei 10.948, que antes da criminalização da LGBTfobia, a Lei 10.948 criminalizou no estado de São Paulo a LGBTfobia de forma administrativa, né? Porque essa lei protege as pessoas LGBTs que sofrem discriminações em espaços públicos da LGBTfobia. E é uma lei que a gente pode, é uma lei de denúncia muito mais facilitada, né? Óbvio que aí também em relação à alternância de poder, a partir do momento que muda, né? Tem alternância, muda-se a gestão, a gente tem aí enfrentado alguns problemas para a execução dessa lei, para a implementação dessa lei. Mas é uma lei que funcionava. E aí eu estava conversando lá no lançamento no Diversas com o defensor público responsável pelo núcleo, eu falei assim, é difícil, mas a gente está num governo aqui em São Paulo, é difícil admitir que a gente chegou no ponto de falar que no governo Dória a gente conseguiu implementar uma lei que agora nesse governo a gente não consegue, sabe? Então, mas existem bastantes, também vocês podem, não sei se vocês conhecem, o Poupa Trans, né, também, que faz um trabalho muito legal em conjunto com a Defensoria Pública de proteção e garantia de direitos da população trans, não binária. Enfim, existem bastante coisa aí. Não é para ficar triste, não. É só para a gente... Não, e é bom, né? É bom a gente expressar isso, porque aí você foi falando e eu fui lembrando que realmente é para ter muita esperança, né? Eu moro do lado aqui do Centro de Acolhimento LGBT+, e eu fui convidada para participar lá, só observando uma reunião, e aí eu conheci a Carmen, né, uma travesti, e eu achei tão legal, porque ela trouxe essa questão política no meio da reunião, chamou todo mundo para prestar atenção em quem vai votar, e ela, depois que ela soube que eu era carioca, ela também carioca, ela falou assim, eu adoro Rio de Janeiro, mas eu vou ficar aqui, porque aqui as questões sociais, eu estou tendo... Ela quis dizer assim, que ela está sendo mais bem acolhida pelas políticas sociais, sabe? Então, acho que é isso, porque é muito difícil mesmo, e a gente fica nessa... Mas muito obrigada, está mais quentinho. Que bom, nessa manhã de sábado. E, Luanda, eu achei muito importante essa questão que você trouxe sobre a interseccionalidade, né, das lutas entre o movimento negro, o movimento LGBT, que eu acho que é essencial de se ter em mente sempre, né? E você comentou também sobre cidadania. Às vezes eu fico pensando em quem é considerado cidadão, né, pelo Estado brasileiro e pela sociedade. Quem tem esse direito? Quem é um sujeito de direito, né? Porque é uma construção jurídica, né? O sujeito de direito e o cidadão também. E, inicialmente, cidadãos eram só pessoas, como você disse, assim, homens brancos, cis, ricos, eram considerados cidadãos. E foi uma construção histórica, um movimento histórico para
que todas as pessoas, né, pudessem ser consideradas cidadãs. Como você vê esse movimento? Assim, você acredita que hoje em dia eu fico preocupada assim que justamente a extrema-direita não veja certas pessoas como cidadãs, sabe? E Não como é, é, né? né? Pessoas LGBTs, pessoas negras, mulheres ainda são, juridicamente falando, né, legalmente falando, vistas pelo Estado como sujeitos de não direitos, a partir do momento que não conseguem exercer a cidadania de forma plena, né? Mas e o movimento, e eu gosto muito de falar sobre isso, fazer esse retrospecto, inclusive na época de formulação da nossa Constituição, né, que é a Constituição Cidadã, nome, né? É a Constituição Cidadã, porque ela vem dando, ela é promulgada para garantir a cidadania, o exercício da cidadania, a vida digna em sociedade por todas as pessoas. E para a gente ver a importância dos movimentos sociais organizados no que diz respeito à formulação de lei, né? A gente está falando da principal legislação, na lei que orienta tudo, né, dentro do nosso sistema legal, que é a Constituição, e quão importante foi o movimento negro organizado, o movimento de mulheres, né, que inspirou o movimento LGBTQIAP+, depois se organizar e conseguir os avanços que a gente tem hoje, na formulação da Constituição Federal. Né? Isso é muito importante. Não existe avanço legal sem participação popular, sem participação do movimento social, né? Então, organizado. Então, isso é muito importante, que a gente precisa retomar e garantir, pôr luz a esse valor que o movimento social tem no que diz respeito à formalização dos nossos direitos. Porque se depender de quem já está lá, né, quem está lá quer manter o status quo, né? Quem está lá não quer mudar nada. Então, a gente precisa, sim, ratificar essa importância, e que sem o movimento social nós não teríamos nenhum desses direitos que nós estamos falando aqui hoje. Obrigada. E a Ariadne levantou a mão também. Pode falar, Ariadne. Eu quero parabenizar essa aula, que eu adorei acordar um pouquinho mais cedo e estar aqui para assistir. E acho que essa é a pergunta que fica batendo na cabeça da gente, né? A gente sabe que, assim, a Constituição Federal, ela é um dispositivo fantástico e muito completo para proteção social, inclusive para proteção dos grupos mais excluídos e marginalizados na nossa sociedade. No entanto, a gente ainda precisa avançar no debate popular. A questão é, né, o que eu escutei agora de vocês, e concordo absolutamente, é o abismo de distância que tem entre as nossas discussões profundas a respeito de todas as estratégias de opressão que não foram superadas desde o período colonial, e o quanto a sociedade ainda é vítima de fake news, assim, muito mal feitas, né? Por exemplo, associar LGBT à violência de criança é algo tão absurdo que os dados do próprio Anuário de Segurança refutam isso. E assim, como é que a gente faz? Qual é o que a gente pode tentar fazer para trazer para a sociedade de forma muito mais palatável o entendimento dos dados enquanto dados de realidade? Porque o que me parece hoje é que a sociedade, em função desse desenvolvimentismo né, exacerbado, ela se desconecta da realidade e vive uma realidade paralela e não consegue se imbricar nas questões sociais com dados de realidade. Então, o que a gente poderia fazer para tornar essa informação, que é tão importante, para qualquer pessoa, né? Para qualquer pessoa entender, olha, isso é falso. Pode ser, quem quer que seja falando, a pessoa já vai falar assim, para. Então, o que a gente pode fazer? Que bom te ver por aqui, Ariadne. Eu acho que a resposta para isso é educação, né? A gente precisa educar a nossa população, a gente precisa disseminar conhecimento. Por isso que eu acho tão importante esses projetos como Constituição do Orgulho, esse livro que a Bruna mostrou, que compartilhou, socializou aí com vocês, projetos gratuitos,
né? E trazer isso, e é um dos meus, eu acho que meus objetivos com o meu trabalho é a gente democratizar o próprio direito, a gente falar numa linguagem onde todas as pessoas possam compreender, porque a comunicação também, quando ela não é realizada de forma efetiva, a gente vê ela está sendo instrumentalizada para a manutenção do status quo, né? Ela afasta. Quando eu não entendo, eu não estou entendendo nada que está sendo dito, né? Por exemplo, quem aqui assiste TV Câmara, TV Senado, TV Alesp, né? Porque a própria linguagem que é utilizada, ela é utilizada para afastar. Então, a gente precisa democratizar, a gente precisa educar a sociedade, a gente precisa disseminar informação, porque da mesma forma que eles disseminam fake news, e a extrema-direita trabalha nisso de uma forma muito eficiente, a gente precisa reconhecer que é muito eficiente, né, o que eles fazem. E tanto é que, enfim, é isso, né, como você cita, assim, a narrativa é rasa, a narrativa com dados assim, simples, que a gente acha, com a Googada, né? Dá um Google, acha esses dados que confrontam, que fazem com que essas narrativas caem por terra. E eu cito essa questão da AGU na ação que criminalizou a LGBTfobia, porque a gente está falando da Advocacia Geral da União, a advocacia que representa o próprio Estado brasileiro. A partir do momento a gente tem um Estado que não produz matéria legislativa para proteger essa população. Nós temos um Estado que não queria, né? Agora a gente avançou, né? Não queria mapear essas violências. A partir do momento que eu não mapeio, não identifico, eu não preciso criar política pública, né? E temos um Estado se utilizando dessa inércia estatal para criminalizar a população LGBTQIA+, numa ação onde ela foi defendida, protegida, né? Então, isso tudo é muito grave, mas eu acredito realmente na educação, cada vez mais, né, no desenvolvimento de espaços de discussão com qualidade como esse, para que a gente... E aí, entendendo também que nós somos formiguinhas, né, para disseminar isso tudo. A partir do momento que eu tenho acesso à educação, eu tenho acesso a esse tipo de material gratuito, possa ser socializado, que a gente também dissemine esse tipo de material, dissemine essas informações para as nossas pessoas, porque assim a gente vai conseguindo fazer com que mais e mais pessoas tenham acesso à informação de qualidade e comprometida, né, com a própria Constituição e com todos os direitos, a aplicação do próprio direito. Deixa eu só fazer Bruna, a gente tem ainda tempo, né, de discussão aqui? A gente tem... são 3 minutinhos só, porque a gente vai até as 10h35, na verdade, né? A primeira aula. Que daí a gente vai ter um intervalinho de 20 minutos e tem a mesa às 10h55 daí. Você queria fazer mais um apontamento? Eu queria expor aqui a coisa que mais me atravessou lendo seu texto sobre a Constituição do Orgulho, no livro, foi quando você faz o questionamento, né? A sociedade brasileira se questione por que os direitos das pessoas LGBT não são assegurados e quais são os fatores geradores dessa restrição de direitos. E aí você coloca lá que porque as pessoas não querem responder essas perguntas, porque respondê-las é necessário questionar lugares de privilégios de forma individual. E o quanto isso me atravessa, sabe? Porque comigo, quando eu comecei a me aproximar do tema, comecei a estudar, em vários momentos isso me apavorou, sabe? E a minha terapeuta me ajudou muito. Tem que eu sempre falei, não estou entendendo o que está acontecendo, assim, eu já não sei mais, sabe? Assim, eu já não tenho mais certeza da minha heterossexualidade. E ela falou um negócio muito bom para mim. Ela falou assim, tem influência maior do que a gente recebe, que essa influência para ser hétero, cisnormativo. E é isso, sabe? Então, eu acho que, quando você fala da educação, eu também acredito na educação, o papel transformador da educação, mas, mais uma vez, né, como que a responsabilidade política cai no sentido de qual educação que a gente quer, né? Porque é aí, assim, é essa educação que vai fazer a gente avançar, vai fazer a gente dinamitar as bases que também tem nesse livro, tipo, dinamitando
nas bases esse sistema. Era só isso. Obrigada. Imagina. Coisa boa. Coisa boa como as coisas aconteceram, né? Porque esse livro, realmente o artigo é sobre a construção do orgulho. Sim, e Luanda, então, muito obrigada pela sua participação. Pena que a Amanda teve que sair e não conseguiu voltar, mas eu vou mandar um agradecimento para ela depois também, um parabéns pela exposição. E muito obrigada por ter se disposto, né, a dar essa aula para a gente. Foi maravilhoso, obrigada mesmo. E se você quiser continuar, pode continuar com a gente, que a gente vai ter a mesa redonda às 10h55 com a Ariadne Pissibru e Cadu Oliveira sobre epidemia de HIV e AIDS e cidadanização. Então vai ser uma baita mesa redonda também, vai ser muito bacana. Eu volto com questão, imagina. Legal. Maravilhosos, Cadu e Ariadne. Então, pessoal, 20 minutinhos e a gente volta, tá bom? Um breve intervalinho. Obrigada, viu? Gente, obrigada. Obrigada, Luanda.